E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês hoje sobre tempo é Deus. Entre parênteses, subjetividade. Vou explicar, mas antes eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Te convido para ser membro, caso você queira. Para ser membro, precisa estar no computador ou no app do YouTube, tá? Porque senão não dá. Eu tenho 5 livros publicados. Se você quiser comprar, coloca Fábio Marcondes Livros no Google, que aparece as grandes livrarias. E eu narrei meu primeiro livro, 30 anos fudeu, que se transformou num audiolivro, onde você vai me ouvir lendo o meu próprio livro, quase que uma antropofagia. E você encontra na tocalivros.com. Esse também tem em app. Pois então, tempo é Deus. Essa relação é muito interessante, principalmente para pessoas que sim, né, partindo aqui da nossa temática, tenha de repente uma característica de vício, onde ela entende, né, ter vício, e posteriormente o trabalho de uma recuperação para ficar sem o vício. De uma forma bem simples, vamos enxergar assim. Mas não para aí. Isso também funciona para qualquer pessoa que esteja de alguma forma trazendo ali algum tipo de trabalho de autoconhecimento, uma ressignificação, uma reciclagem nas suas questões internas, onde de repente havia algum tipo de sofrimento, dor, prejuízos, danos pessoais, né? E danos externos, também de uma forma mais resumida. E a natureza do tempo, ela é muito curiosa. Primeiro que o tempo, ele já existe numa via contraditória, pois o tempo é uma criação do homem. E isso já entraria numa esfera muito filosófica. E eu não tenho um conhecimento profundo sobre isso. Eu tenho alguns conhecimentos e o mais longe que eu cheguei na compreensão em não existir o tempo veio através do taoísmo, onde dentro de uma dramatização ele explica que seremos senhores dos nossos destinos a partir do momento que furtarmos o tempo, já que o tempo não existe. E é bem interessante isso, né? De qualquer forma, há um espaço, né? Uma régua espaço, como eu gosto de dizer, e que temos o tempo para poder encontrar algumas coisas que sejam mais características de um entendimento de uma passagem, de um processo, de uma sequência. Mas existem coisas, como por exemplo o dia e a noite, né, que já determina uma passagem de tempo, né? É o tempo em que temos a volta completa da Terra nela mesma, a volta da Terra no Sol, entre diversas outras coisas. O tempo natural, existir um ser, né? Desde o encontro a naturezas complementares, seja ao signo feminino e masculino, a gestação, muitas vezes 9 meses. Então isso é um tempo, mas a gente também pode enxergar como algo na via de uma régua espaço. Tô falando tudo isso porque a subjetividade do tempo associado a Deus eu trago onde todos os processos iniciais de reformulações em algo que seja ruim, eles são dolorosos, né? Assim como a vacina muitas vezes é do próprio veneno, do próprio vírus, muitas vezes os trabalhos em cima de um vício não necessariamente seja vivido por rebotes de vícios, o que também pode acontecer no aspecto da migração. Além do vício determinante, podem existir essas questões, ordens cruzadas,
migratórias, substituições, compensações, mas ainda assim o que tem de característico é o sofrimento no consumo do vício versus o sofrimento do não consumo. E aí a gente entra novamente num aspecto em ter a relação do tempo, porque é necessário, é importante que haja um momento em presença consciente para que então exista uma reinvenção do corpo, né? As questões sensitivas do corpo, as formas de racionalizar, intelectualizar, pensar, uma aproximação aos sentimentos, conseguindo reconhecer e identificar quais níveis de sentimento eles estão sendo vividos, e novamente as questões subjetivas, energéticas e espirituais. Dentro disso tudo, conforme você aprende a lidar com você, né, processos iniciáticos, trabalhos de autoconhecimento, recuperação em vício, trabalhos até mesmo pontuais, né, em algumas realidades de... Olha que legal a luz que ficou assim, ó. Olha que legal. Trabalhos onde é necessário atender primeiramente algum nível de transtorno. Todos eles posteriormente serão explorados nos aspectos de origens, de o que aconteceu na formação da vida, o que teve, o que não teve. E essa é a parte onde a gente encontra, então, a importância em continuar tentando e nunca desistir. Por mais difícil que seja, acessar as próprias mentiras, as próprias falhas, ter que reinventar, né, novas verdades, inclusive. Todas essas questões, elas são indigestas. Mas é o tempo que determina alguma possível diferença e transformação nisso. Pois não tem como ter uma mudança de uma forma tão radical, dado o fato termos experiências registradas dentro de nós, que se manifestam de formas, inclusive, muito diferente do que uma razão teria para interpretar. Às vezes ela aparece de uma forma que não tem muito como compreender e entender o porquê daquilo, né? Seja, poxa, nunca tive tal coisa, começa a ter. Nossa, mas eu nunca fiz isso, aí faz. Não, aquilo lá para mim de jeito nenhum, não tem como, e de repente está fazendo. Isso para qualquer coisa da vida, né? No aspecto do vício, cara, muitas vezes a pessoa não fez ainda tal coisa. Em algum momento ela pode fazer. Ela talvez ainda não tenha experimentado o que é ficar um dia sem usar, uma semana sem usar, 10 dias sem usar, um mês, um ano sem usar. Aí o tempo começa a agir. E todos esses movimentos, eles são muito difíceis. E é muito comum parar no meio do caminho, né? Por isso que eu repito constantemente, continuar tentando e nunca desistir. Não importa o tempo que seja. Porque em algum momento a coisa vai, né? Aquele que continua tentando, que se permite descobrir coisas novas. Mas a relação do tempo ser Deus, né, dentro dessa subjetividade, é que o tempo faz as devidas cicatrizações, reparações, naquilo que muitas vezes a gente não iria conseguir em um único dia, em um único momento, em uma única participação ou execução de qualquer coisa. É necessário que exista o tempo, para que então a gente encontre um acúmulo somatório dessas coisas, até que finalmente a gente consiga gozar um fruto dessas transformações que somente são possíveis em cima do tempo. E eu estou dizendo tudo isso pois, obviamente,
eu, egocêntrico, né, numa posição privilegiada, onde eu posso aqui filosofar, mesmo que seja algo complementar no meu ofício de trabalho, pois esse também é o meu trabalho. Reflexões filosóficas, elas são coisas que alguns privilegiados podem ter. Isso não anula os níveis de sofrimento, até mesmo deste que fica filosofando. Mas, se eu estivesse em estado de rua, ou com uma doença fatal, ou completamente viciado num fundo de poço, como muitas vezes já estive, e ainda assim eu filosofava, mas completamente dissimulado, com muitas dores e destruições sendo vividas a todo instante, eu não estaria aqui refletindo. E estou novamente persistindo nessas coisas porque é de suma importância termos visões mais amplas sobre as realidades, né? Para que possamos, então, cada um dentro da sua verdade, quebrar a nossa qualidade de fator negativo ao que corresponde ao egocentrismo e entendermos ser tão somente mais uma única partícula de um todo. Mas o tempo ele vai agir dessa forma, e o tempo que eu estou vivendo hoje dentro destes agentes a uma jornada de uma régua-espaço homogênea, como hoje eu consigo enxergar, mas ainda assim eu uso marcos determinantes junto ao tempo para poder encontrar e trazer ali também algum tipo de explanação. Percebo-me hoje, dia 1º de agosto, como a ação do tempo ela está realmente sendo vivida, onde a persistência e ser tempo, Deus, tempo, usando essa palavra, um grande mistério, um grande enigma da existência, possibilita com que eu tenha reais satisfações ao momento presente, identificando-me, reconhecendo-me também em conquistas, mas as mesmas questões, inclusive até de forma bem redundante aos vídeos anteriores, continuo compartilhando isso, os desafios e as dificuldades elas continuam as mesmas e até mais difíceis, numa visão de aspectos bem práticos, terrenos, concretos. E o transformador nisso são todas as minhas persistências, mesmo sem a questão do uso abusivo, excessivo, contínuo, diário, momentâneo, sem interrupções de álcool e droga, mas todas as outras faculdades, nas grandes inabilidades e impotências, que eu continuo trabalhando, e mesmo que oscilante, eu consigo cada vez mais estar presente junto ao tempo. Por isso, tempo é Deus. Porque entregamos, confiamos algo que ultrapassa a necessidade do homem de controle, a necessidade do homem de uma resposta imediata. Não existe algo como um plugin, um zip-zap, não tem como virar chaves para ligado ou desligado em determinada coisa. É necessário uma constante movimentação, uma constante percepção, sabe? Onde, estando presente, até mesmo pela impermanência, mas habitante de um tempo, as possíveis, enigmáticas e misteriosas arquiteturas cósmicas, divinas, celestiais, de Deus, justaposto a sua polaridade negativa, que pode entrar numa qualidade infernal e diabólica, de trevas, não importa os signos utilizados para isso, faz com que, então, quanticamente, eu consiga equilibrar a certeza de um feito inicial X anos atrás, sem tanta conexão real a tudo aquilo, mas continuando todas essas coisas, até mesmo nos momentos difíceis, em algum momento isso se encaixa, por diversos fatores, inclusive.
fatores de amadurecimento de idade, fatores em novos níveis de conhecimentos, intimidades e destrezas junto a algumas execuções. Então todas essas coisas elas vão se encontrando, vão se aglutinando na nossa trama complexa, finita e infindável, onde o tempo é um agente determinante de transformação. E eu tô realmente filosofando essa ideia porque são coisas que eu tô começando a viver novamente, de uma outra forma, mais maduro. E isso é muito gostoso. Então fica aí compartilhada essa ideia. Somente isso, não mais que isso, até porque tá super prolixo o assunto, mas eu espero que possa aí contribuir para alguém que se identifique, traduza para suas verdades e crie esses próprios caminhos. Lembrando que eu sou um cara falho, cheio de erro e não sou dono de uma verdade. Essas coisas que eu estou compartilhando tá dentro da minha licença poética, dentro das minhas transições e transformações, que foram completamente diferentes anos atrás. Eu não enxergava dessa forma, eu não sentia dessa forma. Eu imaginava que seguir dessa maneira me levasse a um caminho melhor. E agora, novamente com vocês, eu percebi o porquê que eu faço tudo isso, porque eu não tinha enxergado isso antes. Lá atrás, eu iniciei uma série de disciplinas, entendendo que essas, dentro do meu juízo de valor sobre o que seria bom e ruim, certo e errado, poderia algum dia me deixar melhor. E hoje eu estou conseguindo usufruir deste real encontro com algo que eu iniciei, não lembro quando, mas de uma certa forma, desde a infância, quando eu comecei a sentir a vida, questionar, tentar entender o que sou, o que não sou. E assim passei por todas as experiências, até os momentos de hoje, que inclusive terão novas experiências deste instante adiante. Mas que agora pelo menos eu consigo encontrar e falar, caralho, mano, tempo é Deus, né? Dentro da subjetividade deste nome, né? E também com respeito a todo o mistério. Mas sim, é o tempo e a continuidade das execuções, dos níveis de permissões, inclusive, a reflexões, rebatidos sempre em ações, que me trouxeram nesse instante, e por isso eu quis compartilhar. Beleza, mas é isso, então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!